Bem-vindos ao podcast Menos Pausa, uma iniciativa da Academia da Menopausa em parceria com a Singular Pharma com o objetivo de desmistificar assuntos relacionados à saúde da mulher, principalmente nesse período da menopausa. Eu sou Olga Goulart e no episódio de hoje nós vamos falar sobre inflamação e menopausa. O Dr. Marcelo Bonanza é o médico convidado de hoje, ele é médico homeopata e também estarão aqui conosco o Dr. Jorge Valente, médico ginecologista, e a nossa convidada Mônica Galas, que vai trazer um pouquinho das suas verdades nessa fase. Dr. Marcelo Bonanza é homeopata com uma larga experiência, diretor do Instituto de Saúde, Corpo e Mente do Instituto Bonanza. Tudo bem, doutor? É um prazer revê-lo. Obrigado pelo convite, parabéns pelo projeto. Dr. Jorge. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês vão nos ouvir, mas é um prazer ter você aqui, Marcelo, Mônica, é um prazer sempre estar com vocês aqui. Dr. Jorge, gente, ele é médico ginecologista com muita experiência em implantes hormonais, especializado em longevidade saudável, um curioso das práticas integrativas. Doutor, as pesquisas apontam que nos países ocidentais, mais de 50% das mulheres menopausadas terão sintomas clássicos provenientes desse processo inflamatório, como os fogachos, como as alterações de humor, os problemas de sono, maior risco também, maior predisposição a problemas cardiovasculares, a osteoporose, estresse, tabagismo, pode estar também entre os fatores complicadores, enfim. São muitos assuntos que precisam ser abordados aqui e, pouco a pouco, a partir dessa iniciativa da Academia da Menopausa, a gente vai desmistificando todos eles, não é? Sim, a menopausa é uma fase onde há um declínio de vários fatores importantes na vida da mulher. Dentre eles, a gente destaca a queda dos hormônios sexuais. A gente vive no nosso corpo uma eterna briga entre o processo inflamatório e o nosso sistema de desinflamação. Na menopausa, com a queda dos hormônios, essa balança pende para o lado inflamatório. E com esse aumento da inflamação, vem os sintomas e o aparecimento das doenças do envelhecimento, diabetes, a hipertensão, doença cardiovascular, que é a principal causa de morte da mulher na menopausa, o aparecimento de alguns tipos de câncer. Então, quando a gente pensa no acompanhamento da mulher na menopausa, a gente não pode deixar de ter uma visão integral de tudo aquilo que, em primeiro lugar, reduza o processo inflamatório para que a gente consiga restabelecer o equilíbrio, a homeostase. Quando a gente pensa em menopausa, a maioria das pessoas só pensa em reposição hormonal. Mas quando a gente dá um hormônio para alguém, o máximo que a gente consegue é aumentar o nível no sangue desse hormônio. E para que ele faça efeito, a gente precisa que ele entre na célula. Para isso, esse receptor, que é a fechadura para que esse hormônio, que é a chave, consiga abrir essa porta e fazer o efeito que a gente quer, precisa estar desinflamado. E para isso você precisa, em primeiro lugar, ter um bom estilo de vida. Então, a gente não pode deixar de falar de uma boa alimentação, de atividade física, sono, controle do estresse, bons relacionamentos, ou seja, tudo aquilo que vai deixar o seu receptor apto para que a sua reposição hormonal funcione. É aí que entra a nossa boa vontade, né? Nossa dedicação, nosso interesse por nós mesmas. É por isso que nós, mulheres, vamos pegar todo o nosso esforço e colocar desse outro lado da balança, porque a briga vai ser boa. Com um pouco de informação e de conhecimento, não vamos dar mole para essa fase. É a fase da maturidade, onde daí nós queremos extrair um outro estilo de vida, um outro aproveitamento desse tempo maior que a vida nos confere e viver intensamente com disposição e alegria. A Mônica vai me ajudar com isso. A Mônica Galas é uma mulher muito dinâmica, que inclusive tem um podcast também, Trago Verdades, exatamente para suavizar esses assuntos cotidianos, não é, Mônica? Exatamente, Olga. Eu estou na maior sorte hoje aqui, né? Porque eu poder ouvir mais do que falar era o que eu queria fazer. Mas, assim, tudo isso que o Dr. Jorge falou aí foi exatamente o que eu vivi já e hoje vivendo ainda a menopausa e tendo ela ok para mim, sabe? Se todos esses cuidados eu acho que a gente tem que tomar desde cedo. Então, isso tudo que o Dr. Jorge falou, que nós temos que abrir e preparar, é realmente o que a gente tem que fazer. Mas aí vai fazer lá com 30,
para ficar mais fácil quando chegar nos 50 já ser um hábito e você vai passar pela menopausa Quem de forma avisa, melhor. quem avisa, amiga é, trago né? verdades. Porque nós já estamos experimentando essa fase mais madura e essa consciência, pelo menos para mim, veio bem antes, né? E agora a gente está fazendo a nossa quilometragem rodada, a gente espera que seja também aproveitada pelas mulheres aí de 30 e poucos anos, 39 anos, beirando aos 40, onde os sintomas da perimenopausa começam a dar os seus sinais. Portanto, é hora de você também dar uma paradinha, reorganizar, procurar ajuda e passar por essa fase de uma forma mais tranquila. Pois é, eu não fiz isso. Na verdade, minha vida era uma vida assim, atividade física, boa alimentação, bons relacionamentos, mas não foi nada disso voltado como uma prevenção. Então, assim, eu acho que é isso que as pessoas têm que fazer. Tem que olhar com um olhar mais profundo para a menopausa e para esses sintomas todos, porque vai ficar mais fácil. Pois é. Mas olha, se você já estava fazendo, já está no lucro, viu? Porque essas outras desorganizações a gente nem entende por quê. Mas se você chegar no médico, tô desorganizada, mas já venho com esse histórico aqui de cuidado, ele vai falar, ai, que bom. Que bom que eu tenho uma paciente mais simples aqui para tratar. Bom, gente, na menopausa ocorre realmente essa diminuição dos hormônios e só aí que nós percebemos o quanto o estradiol, esse que manda do nosso corpo, faz um verdadeiro estrago quando ele começa a dar um adeuzinho para a gente. Todos os estudos sugerem que essa diminuição pode, sim, desregular o sistema imunológico e, consequentemente, surgirem processos inflamatórios e algumas doenças. Tão importante quanto diagnosticar esse princípiozinho do processo, né, da perimenopausa, como a gente falou, melhor ainda é você encontrar um caminho seguro para ir se tratando e controlar todos esses sintomas. Dr. Marcelo Bonanza, quando nós falamos em inflamação, nós pensamos que é isso mesmo, que estamos ficando velhos, que vamos ter que acostumar com esse declínio, que a idade é inevitável, enfim. Eu queria saber de você sobre essa baixa de estrogênio, sobre esses processos inflamatórios, se eles estão diretamente ligados e como a gente começa a intervir aí. Bom, do lado de um professor, né, Jorge Valente, eu, cara, ginecologista, especialista. Bom, eu vou tentar dar a minha contribuição. Nós sabemos que muitas teorias já foram lançadas e já concluiu. Nós envelhecemos porque os hormônios caem. Mas a questão é como ele cai. Quais são os fenômenos que acontecem que nos levam a envelhecer e da forma que vai envelhecer. Se nós vamos ter uma queda livre, fisiológica, ou acelerada ou retrógrada. E tudo isso está interligado ao sistema que nós chamamos de estilo de vida. O estilo de vida vai determinar como nós vamos envelhecer. Os fenômenos da metilação, glicação, estresse oxidativo, isso tudo vai determinar uma questão que não está atrelada só e somente à genética. Hoje já sabe-se que as doenças inflamatórias, osteometabólicas inflamatórias, cardiovasculares e neurodegenerativas estão interligadas não só à genética. A genética e o sistema da queda hormonal só representa 15%. Mas o que está interligado é a inflamação subclínica, que é os hábitos alimentares e o sedentarismo. 50% hoje das doenças, elas podem ser prevenidas, elas podem ser antecipadas, porque o sedentarismo é a forma que a pessoa não elimina as toxinas. E o músculo é o principal órgão do corpo que produz irisinas, miosinas, que vai ajudar o corpo a eliminar todas as toxinas. Então, como o Dr. Jorge falou, a queda do estrogênio e repor o estrogênio é só aumentar o nível sérico. Mas se você não tiver receptores, se você não tiver um eixo intestino-cérebro, uma microbiota intestinal, um organismo com o poder de desintoxicar, de desinflamar, bloquear o sistema ou minimizar de eros e ejes, que é a forma como nós envelhecemos, não vai adiantar só repor. Então, nós não somos só o que comemos. Nós somos o que comemos, o que emanamos, o que vibramos. O que absorvemos. Né? Então, todo esse conjunto é esse conceito que estavam falando dessa visão integrativa, né? Exato. Então, a homeopatia vem nos trazer uma excelente ferramenta, porque o princípio da similitude, símbolo, semelhante, cura semelhante, pode ajudar muito nos sintomas, no fogacho, no calorão, na angústia, na ansiedade. Aí temos diversas matérias médicas, né, Bruno? A Ignatia, a Sabina, a Simicifuga, mas é muito importante entendermos como que está aquele terreno biológico, como que está esse sistema, como que está o nível de inflamação, que é essa cascata que vai nos levar para uma condição de envelhecermos doente ou chegarmos mais tarde, porém mais jovens.
Ok. Eu gostei muito de ouvir o que Jorge falou na sua primeira colocação, doutor Jorge, que você fala de o primeiro passo é desinflamar. Não que a gente faça de propósito, mas tantas coisas inflamam o nosso organismo, né? A partir da nossa alimentação, dos nossos hábitos de vida também, do próprio cortisol, enfim. E vamos fazer um exemplo clássico. Nós mulheres, quando a gente vai usar os nossos creminhos, cosméticos e tudo mais, se a pele estiver limpa, se os poros estiverem desobstruídos e tudo mais, aquele seu investimento no cosmético vai fazer um efeito muito mais eficiente do que se fosse ao contrário. E eu não acredito que não seja diferente também quando você vai trabalhar um corpo, seja para prepará-lo para a reposição hormonal ou mesmo para qualquer tipo de suplementação. Ele tem que estar preparado para receber esses nutrientes todos. E aí eu te pergunto, como começar esse processo desinflamatório no corpo de uma mulher menopausada? Ou partindo para a menopausa? Esse processo de desinflamação é muito parecido com um processo, por exemplo, de uma empresa. Qual é a empresa que é mais limpa? É a que você tem mais funcionários limpando? Não, é a que você menos suja. Então, quanto menos você impõe o seu corpo a inflamar, mais fácil é de você se manter desinflamado. Eu já falei em um dos episódios anteriores e eu penso que as pessoas hoje já evoluíram algumas coisas no que diz a planejamento para envelhecimento da questão financeira. Muitas pessoas fazem investimentos, previdência privada, mas ninguém pensa em fazer uma poupança de saúde. Eu acho que isso é muito importante. Então, se você vive no sistema que eu costumo brincar com meus pacientes de 80 a 20, ou seja, 80% do tempo você faz tudo certinho e 20% você se dá o prazer também, porque a vida tem que ter prazer, é muito mais fácil quando você chega nessa fase você conseguir manter-se saudável. Então, o corpo mais desinflamado não é aquele que você usa mais antioxidantes, que você usa mais ativos, que você usa mais hormônio. É o corpo que você menos inflama. E qual é a maneira mais fácil de você inflamar seu corpo? Pelo que você come. Pense que a maior parte da inflamação vem do alimento. O intestino que está dentro do nosso corpo, mas é, em tese, um órgão externo, porque está em comunicação com o meio externo pela sua boca. Então, se você mantém esse intestino desinflamado, onde está 90% do nosso sistema imunológico, é a maneira mais prática de você se manter desinflamado. Então, a alimentação, que nós médicos não temos nenhum tipo de formação na nossa vida acadêmica, na faculdade, é a maneira mais adequada de você melhorar ou piorar qualquer saúde, a depender do estilo alimentar que você tenha. E, obviamente, que a atividade física, como o Bonanza falou de uma maneira brilhante, é o segundo apoio para a alimentação, porque eu atendo muitos pacientes que querem emagrecer e muitos pacientes falam assim, dieta eu não gosto de fazer não, mas eu treino da maneira que você achar melhor, e não adianta. O que faz você emagrecer é o conjunto. E se você me perguntar, das duas coisas, qual mais importante? A dieta. Entendeu? A atividade física vai sinalizar o que você comeu para o processo metabólico de emagrecimento. As duas devem andar juntas, mas se for para priorizar, comece na alimentação. E incrível, né, que a gente vai na academia, não precisa mais do que 1 hora diária e alternando o grupo muscular que você trabalhou, não precisa ficar lá muito mais trabalhando o seu corpo inteiro não, porque ele precisa também de descanso. Você vai lá, dá a sua 1 horinha e esse músculo vai estar ali, gente, em repouso, ou mesmo trabalhando nas suas atividades corriqueiras, trabalhando a seu favor. Essa musculatura trabalhada está ali fazendo o papel dela em descanso, em repouso. Então, é no mínimo inteligente a gente fazer essa conta, entender a importância de manter esse corpo em atividade, em movimento. E a propósito, você, Mônica Galas, como é que anda a sua poupança aí, da sua saúde? Minha poupança anda péssima. Minha poupança anda péssima. Isso que o doutor acabou de falar, eu nunca nem pensei. Vocês vejam que a gente aprende coisas todos os dias, mas eu achei de uma sabedoria incrível, porque é isso mesmo que a gente precisa fazer. Nós somos surpreendidos todos os dias com cuidados que nós precisamos ter, principalmente com quem nunca fez nada. Então, assim, se eu já tenho um corpo mais ou menos desinflamado, se eu já faço uma atividade física, quando você disse os dois andam juntos, porque eu também conheço pessoas que fazem apenas dieta e agora com essa série de procedimentos que querem fazer, remédios que querem tomar para emagrecer, a pessoa acha que fica seca
e está pronta para aquilo e você não está pronta, você precisa fazer atividade física, seu músculo precisa trabalhar. Então, assim, para você fazer tudo isso, você precisa realmente de uma poupança. Comece hoje. Então, eu acho que magreza não é sinônimo de saúde. Não é. Absolutamente. Bom, artrite também, né, doutor? Artrite, a fibromialgia, osteoporose, são situações que começam a aparecer nessa fase da vida. São queixas muito comuns. Que outras doenças e sintomas que você poderia correlacionar com esse processo inflamatório? Bom, todo o processo começa na luz do vaso, na luz da artéria. E ele reflete o que está acontecendo dentro do seu sistema gastrointestinal. Então, a matéria-prima para o corpo funcionar entra pela boca. Então, tudo começa pela boca, pela nutrição, pelos alimentos. E se nós não tivermos um processo de enzimas digestivas, um processo de sistema de interpretar esse alimento, ele vai causar inflamação. Então, a gente come proteína para repor a nossa massa muscular. A gente come carboidratos para repor e produzir níveis de energia. E todas as vitaminas, os minerais, os aminoácidos vão trabalhar nisso. E se há uma degradação ou uma deficiência, isso vai começar a causar inflamação na luz do vaso. Vai começar a glicar, vai começar a distribuir açúcar refinado, vai começar a distribuir toxinas que vão vendo dentro desse alimento. Então, daí começam a surgir as inflamações. Então, além da artrite reumatoide, vai vir as doenças autoimunes, as doenças crônicas. E vão vir processos de degradação das articulações, as artroses, as artrites. E esses processos vão estar combinando. Mas o que é mais interessante, vai começar a perder reposição dos neurotransmissores, os neurohormônios. Daí vai começar a ter perda cognitiva, perda elementar. Vai ter problemas de consolidação do hipotálamo da melatonina. Vai ter problemas no sono. Vai começar as pausas tireoidianas, vai começar as pausas da somatomapausa, que é o hormônio a somatomedina, que era o hormônio de crescimento. Então, tudo aquilo que era para ter retido lá na infância, que é a nossa poupança de cálcio, de minerais, na idade madura vai começar a faltar. E além da osteoporose, do enfraquecimento, antecede a sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Então, todos os processos neurodegenerativos vai começar a acontecer. E uma das coisas que você falou aí, que é o problema que está cometendo hoje, 6% da população feminina está desenvolvendo fibromialgia. E é uma doença sindrômica. Ela não é doença autoimune sem causa. Ela tem efeito e mexe diretamente com o plexo solar, que é o plexo intestinal. Exato. Então, entra microbiotas, fungos, parasitas, uma série de questões que vão agravar esse ser humano. E a fadiga adrenal, né? E aí vem todo esse processo junto. Então é muito interessante quando as pessoas começarem a queixar. Eu estou cansado, eu estou perdendo memória, eu estou perdendo disposição, eu estou perdendo libido. E o hormônio sexual, tanto o estradiol, ele não é só para a parte da lubrificação feminina. A inteligência da mulher. Está comprovado que as mulheres são mais inteligentes do que os homens por causa do estradiol, né? O problema é quando perde estradiol, né? Que aí temos que elevar esse estradiol para trazer essa proteção cardíaca, o acidente vascular, para esse jogo de cena, né? Engraçado que essa apatia toda, né, as consequências que nós temos decorrentes de um processo inflamatório, elas são muito visíveis. Essa apatia, a falta de apetite sexual, a falta de disposição para uma atividade física ou para quaisquer outros programas, até uma viagenzinha que você poderia fazer para se divertir, quebrar um pouco a rotina, você não tem mais disposição para isso. Então, é um sinal que o corpo está te dando e essa letargia não significa questão de idade. Você pode ir até onde você quiser com um bom acompanhamento, com boas escolhas na sua vida e com disposição. Ô, Olga, e uma coisa que está sendo uma síndrome, que chama a síndrome da Mulher Maravilha. As mulheres, elas trabalham por 5, e as mulheres que dominaram o mercado de trabalho fora, elas têm que continuar dando conta do todo o seu processo de casa, de filho, de alimentação, e cuidar, às vezes, do seu companheiro ou da sua companheira. E isso é uma sobrecarga, porque a adrenal delas não está preparada para isso. E elas não têm o nível de testosterona, né, Jorge? Que compete com esse processo. Então, é um acúmulo. E vocês se tornam mulheres maravilhosas. E aí vem a nossa poupança. Né? Se a gente não está ali com a poupança ok... Pede emprestado. Pois é, porque aí a gente não sabe que é aquela irritabilidade que tem de tantas coisas que a gente está e diz, eu não aguento mais carregar isso. Hoje eu não estou com vontade de fazer nada. A gente joga isso para a responsabilidade do acúmulo de coisas, que é verdade, também temos e tal, mas não é só isso. Sim,
Nossas responsabilidades são muito grandes, as atribuições de uma mulher, né, sobretudo dentro do trabalho não remunerado, que são as obrigações da casa, de filho, dever de escola, marcar consulta para ela, para os filhos e para o marido, para o companheiro também. Isso, por uma questão até de conformação da sociedade, é atribuição, é papel da mulher. Por isso, muito comumente nessa fase, a gente se sente extremamente esgotada, o que não é para sentir. Primeiro, as tarefas devem ser distribuídas entre todas as pessoas que vivem dentro de uma casa. E segundo, que quando você começa a perceber esse declínio, você deve intervir. E sobre essa questão da inflamação, eu fico aqui pensando que a nossa microbiota intestinal, ela é colonizada por bactérias boas e bactérias ruins. E a partir dos seus hábitos de vida e inclusive de alimentação, você está nutrindo ou tirando força dessas bactérias ruins que vão certamente fazer um estrago maior no seu organismo, não é não, doutor Jorge? Isso é verdade. As pessoas precisam entender uma coisa. A matéria-prima para tudo é a mesma que a alimentação. Então, quando você, mulher, começa a ver o cabelo mais fraco, a unha mais fraca, isso é o primeiro sinal, porque o nosso corpo tem uma ordem de prioridade. Ele vai sempre deixar matéria-prima para aquilo que é mais importante, ou seja, que nos mantém vivo. Ou seja, cérebro e coração são os órgãos principais, mas cabelo não é prioridade. Então, se você está começando a ter queda de cabelo, começando a ter unha fraca, é porque você está faltando substrato, matéria-prima para aquilo. Essa falta de substrato pode ter dois motivos. Primeiro, sua alimentação é ruim. Segundo, sua absorção é ruim. Sua absorção depende de quê? Depende de enzimas digestivas, depende de pH e depende principalmente da sua microbiota. A gente tem 10 vezes mais células estranhas do que células do nosso próprio corpo. A gente tem 1 trilhão de células no corpo e 10 trilhões de micro-organismos dentro do nosso corpo. Então, isso é um campo ainda muito vasto, ainda muito pouco compreendido e estudado, mas o pouco que se tem, se sabe que ele tem interferência em todas as searas da nossa saúde. Então, se você começa a ter uma má alimentação ou absorção, e como o Marcelo falou, a proteína é para construção, só que você não absorve proteína. Você absorve aminoácido. A proteína ela é feita de aminoácidos. Esses aminoácidos eles são quebrados da proteína para serem absorvidos para fazer cabelo, unha, hormônio, músculo, osso, tudo. Então, se você, por exemplo, começa a entrar na menopausa, não tem um bom estilo de vida, tem a queda do estrogênio, o estrogênio é o principal hormônio para aumentar a produção nas células oxínicas de ácido clorídrico. E você só digere proteína no estômago com pH extremamente ácido. A pepsina só age assim. Se você começar a alcalinizar, você não vai digerir bem. O que vai acontecer? A proteína passa mal digerida para o intestino. Isso aumenta a putrefação, gases, aí você começa a ter distensão, gases, refluxo, está digerindo mal proteína, vai fazer desbiose, vai mudar a conformação da sua microbiota. Se você não digeriu bem a proteína, você não vai ter aminoácido para fabricar as coisas importantes. Então você começa tendo cabelo e unha, mas depois você vai ter queda de hormônio, você vai ter diminuição da sua produção energética, porque a gordura e o açúcar, principalmente no mundo de hoje, são as principais fontes de energia, e aí aparece um sintoma que eu identifico hoje no meu consultório como o principal, independente da fase da vida e mais ainda das mulheres que estão nessa fase de transição, que é fadiga, cansaço. E na mulher a gente nota bem isso pelo que Marcelo falou. Vocês são mulheres maravilhas com milhões de atribuições e aí começam a ver que não estão mais dando conta de tudo da mesma maneira. Aí adoecem. Continuam fazendo. Perfeito. Porque o homem não. O homem, eu brinco com algumas pacientes minhas, com esses exames aqui, seu marido não saia nem na cama. É porque você é mulher. Mulher é uma coisa diferente. Mulher é um bicho retado que faz, mesmo sem ter condição para fazer. Mas ela começa a ver que ela tem muito mais dificuldade para compreender, para conseguir fazer aquilo. Então, melhorar essa função da mitocôndria, que é a nossa usina de força, que é onde a gente produz a energia, às vezes é o segundo passo depois de desinflamar. Ou seja, é simultâneo. Porque quando você desinflama, você melhora, porque na mitocôndria, além de produzir energia, a gente produz o nosso principal antioxidante do corpo, que é a glutationa. A mitocôndria tem essa função de produzir a nossa antioxidação. Então, quando você inflama a sua usina de força, além de perder energia, você perde capacidade de desinflamar.
aí você vai ficar doente. Uhum. Olha, eu já estou expert em buscar mitocôndrias a partir das coisas que eu escolho fazer na minha vida, viu? Para mim, a mitocôndria, depois desses episódios de podcast relacionados à menopausa, é a melhor delas para garantir a energia que eu preciso. Eu sou uma pessoa que eu amo a vida, eu amo experiências novas, estou sempre me metendo nas coisas. E quando eu comecei a ver esse declínio, eu comecei a ficar um pouco preguiçosa. Eu falei, não, isso não sou eu. E para buscar essa explicação, dificilmente a gente sozinha vai conseguir decifrar. Portanto, uma equipe multidisciplinar, volto a repetir, essa iniciativa da Academia da Menopausa é espetacular para preparar os profissionais para essa abordagem. Porque a gente fica bem perdida, né, Mônica, no começo? A gente fica bem perdida. É por isso que eu falei, né? A gente não sabe que é por isso. Então, a gente fica achando que é, inclusive, uma incompetência nossa. Nós não estamos conseguindo, meu Deus, estou exausta, estou isso, estou aquilo. E ainda acha que está ficando louca, né? Ainda acha e ainda acham, né? Porque, olha, nossa, você está tão diferente, levanta daí, vai fazer isso e tal. Aí você vai, malha, o músculo não responde, aí você diz, ai, meu Deus, estou ficando velha. E você vai piorando essa situação. Porque, ó, a cabeça... É tudo para mim. Eu entendo que a gente tem que cuidar mesmo, mas é porque os sinais a gente não está identificando. Verdade. Doutores, e essa questão da microbiota intestinal, visto que é super importante a gente atentar para esse processo inflamatório todo que tem origem aí, né? E sei também que cada prescrição deve ser individualizada, mas tem vários grupos de alimentos que são anti-inflamatórios e poderia ser um começo dessa regulação, né? Que alimentos anti-inflamatórios não deveriam faltar, por exemplo, no nosso plano alimentar? Olga, eu vou fazer uma antecipação da fala, aproveitando a fala excelente do Jorge Valente, que ele falou sobre a microbiota intestinal e sobre esse mundo que habita o nosso organismo. Então, quando uma pessoa quer desinflamar, ou seja, por uma obesidade, ou ele quer ganhar massa muscular, que ao magro, né, inflamado, a primeira coisa talvez não fosse a alimentação, a dieta, e nem a atividade física, mas modulação intestinal. Sim. Regular esse intestino. Porque se tudo que o Jorge falou aí, se você vai fazer uma dieta e você não entende o que você é, como que está a sua microbiota intestinal, não vai adiantar muito. Você vai fazer uma alimentação e vai continuar com aquela barriga estufada, distendida, gases, obstipado, constipado, diarreico. Então, a primeira coisa que tem que se fazer é analisar, procurar um profissional que ele possa avaliar como que está a microbiota intestinal. Os probióticos, prebióticos. E aí vem os alimentos, né? Os alimentos funcionais. Hoje eles estão sendo considerados uma fonte rica como a fonte do remédio, né? Então você tem o abacate, o ácido caprílico do coco, né? Você tem os ovos, as questões... mas existem intolerâncias. Quando a gente começa a falar sobre intolerância alimentar, tem uma série de questões. Hoje está se discutindo muito que retirar leite, lactose, glúten virou dieta da moda. Não é bem isso. As questões é o que essa cascata inflamatória causa no nosso organismo. A caseína, ela é um processo muito mais inflamatório porque causa caseomorfina, é muito mais perigoso do que a própria lactose, que vira um açúcar, que é a galactose. O glúten, não existe essa história de alergia a glúten, a não ser os celíacos, ou intolerância. O glúten é uma proteína criada, um ligante, que o nosso organismo, Homo sapiens, o humano, não tem enzima para digerir o glúten. Então, se você puder evitar alimentos refinados, açúcares, glúten, produtos... Nós somos os únicos animais que continuamos consumindo leite depois dos 6 meses, né? Então, é muito interessante que a gente consiga entender que existem os alimentos funcionais, que são os alimentos benéficos. Aí você vai abrir um leque enorme. Os antioxidantes, o poder de Orac, o arromã, as frutas com poder de oxidação, os grãos, os arroz negros, os 7 grãos, o feijão azul. Tem uma série de alimentos que te fazem bem. O TCM, triglicéridos de cadeia médica, a tapioca, para você poder fazer ginástica e ter atividade física com carboidrato, com pura energia. Então, hoje, a gente pode corrigir todos esses processos com uma alimentação saudável e, de preferência, orgânica. E que a gente fala assim, ontem eu estava com o Baracate, ele fala assim, vamos
colher mais e desembrulhar menos, né? Então, comer alimentos como nossa avó comia, que eram alimentos orgânicos, coletados em um solo orgânico, pescado e colhido em uma árvore, né? Alimentos que têm mãe, né? É verdade. Olha, se a gente observar a nossa geração de lixinho diariamente, já dá para ter uma boa base. Eu, em casa, a gente não faz na íntegra uma coleta seletiva, mas em casa o lixinho orgânico é separado dos demais, até como um exercício também, para além da minha responsabilidade social, um exercício que eu faço de ver o quanto a gente desembala coisas o tempo todo. Então, não só a preocupação para saber para onde está indo todo esse lixo que a gente está consumindo, que nós somos só umzinho desse mundo que está muito populoso. Vamos ter um pouquinho mais de consciência, porque em termos de alimentação, o que está ensacado, o que demora mais tempo na prateleira do supermercado, é o que vai agir mais nocivamente dentro da sua microbiota intestinal. Se a gente para pensar nessa continha, a gente já começa a colocar dentro do nosso carrinho de supermercado outros tipos de alimentos. Mesmo porque nem sempre eles estarão dentro de um supermercado. As feirinhas, muito obrigada às feirinhas que estão por aí, tem muita agricultura familiar fazendo bonito nesse contexto todo que nós estamos falando aqui, né? Olga, a gente vai passando por vários movimentos, né? Vários momentos da vida. E a gente começou um movimento lá atrás, que era toda a campanha dos nutricionistas, falei, aprenda a ler rótulo, né? A ler rótulo. Hoje a gente está entrando num movimento que é não come alimento que tenha rótulo. Né? Quanto mais manchete, assim, sem isso, com aquilo, estão querendo convencer do quê? Né? Acidulante, aromatizante, estabilizante. Ave Maria. É verdade. É igual remédios, né? Os remédios eles estão lá, tem crosscamelose, talco, titânio. Você já leu a bula que tem ali? Povidona já tem diversos países que é condenado, né? Porque ele pode ser cancerígeno e teratogênico. E, né, quanto mais você conseguir trabalhar com o sistema individualizado, as fórmulas magistrais, a fitoterapia, os elementos essenciais, é muito melhor. E de preferência, incolor, sem tintura, né? E agora já tem os orgânicos, as tapiocaps. E cada vez mais você entender que você é um ser orgânico e não químico, né? Verdade. Bom, dentro desse processo inflamatório, gente, se a gente não prestar atenção, muito provavelmente quando você chegar lá naquelas consultas regulares, uma vez por ano no seu ginecologista, ele vai dizer para você assim, olha, os seus níveis de colesterol, seu colesterol bom diminuiu, o seu colesterol ruim aumentou. Olha, você está quase que no limiar de um diabetes, está numa pré-diabetes. Isso é muito comum, não é, doutor Jorge? Quando as pessoas chegam no seu consultório, mulheres de uma vida que você cuidou, quando entram nesse período um pouco desavisadas, elas se deparam com esses níveis, né? Que os exames laboratoriais, inclusive, já te dão parâmetros assim muito abaixo do ideal para que você esteja, porque ali você não está avaliando nesse momento uma doença, você está avaliando a condição dessa pessoa de promover saúde a partir de níveis mais altos de absorção de vitaminas e etc. Por que isso acontece? Que colesterol, diabetes é uma coisa que é pega de surpresa assim na vida das mulheres nessa fase? Bem, o estrogênio ele tem mais de 400 funções metabólicas no corpo feminino. E na questão diabetes, o estrogênio é o principal sensibilizador do receptor de insulina. Então, a queda do estrogênio é muito comum e quanto pior for o estilo de vida, mais importante isso, com o aparecimento do que a gente chama de resistência insulínica, que é o que vai gerar o diabetes tipo 2, que é o que gera ganho de peso, principalmente ganho de gordura, e uma troca infeliz que é a perda de massa muscular por ganho de gordura, que acontece com a mulher nessa transição menopausal. A balança até fica igual. Às vezes você não tem um aumento de balança, mas você já tem uma mudança na conformação corporal. E o colesterol tem uma coisa muito importante. Eu não gosto de ser contra nenhum tipo de remédio, que eu acho que tudo tem a sua indicação. Mas eu sou contra a má indicação e um dos remédios mais indicados, depois dos bloqueadores da bomba de prótons, que são os derivados do prazol, são as estatinas. Não tem nenhum estudo que mostre que estatina funciona como prevenção primária, ou seja, só porque subiu seu colesterol, usar estatina vai melhorar o seu risco cardiovascular. Não. E o que muitos médicos esquecem, porque a hormonologia, a ciência que estuda os hormônios, lá da ciência básica da faculdade, nos mostra o quê? Todos os hormônios esteroides são derivados do colesterol. Então, a mulher que está tendo
queda de hormônio esteroide, estrogênio, progesterona, testosterona, ela vai ter um mecanismo de tentar compensar isso, e por isso que o seu fígado começa a produzir mais colesterol, porque ele é a matéria-prima, só que o problema está na fábrica, que não está mais convertendo essa matéria-prima. À medida que você repõe de maneira fisiológica esse hormônio, o nível de colesterol dessa mulher vai voltar ao normal. Então, se ela tem uma boa alimentação, atividade física e faz uma reposição adequada, você tem como melhorar isso sem usar estatina. Você tem ativos que aceleram a queima do colesterol ruim sem precisar estatina. Você tem o Morosil, você tem o Red Yeast Rice, que é a casca do arroz vermelho que faz isso, e tem trabalhos científicos mostrando uma eficácia similar ao uso de estatinas em mulheres que, por exemplo, não tem placa, não tem obstrução de artéria, não infartaram. Não estou falando de prevenção secundária, de quem já teve um problema, estou falando de quem tem só aumento disso. E quando você consegue colocar isso na cabeça do paciente para que ele entenda, e ele vê que às vezes ele estava usando estatina e nem tinha dado essa baixada toda, você sem estatina e com essas mudanças você consegue níveis melhores, porque aquilo é um mecanismo fisiológico. O corpo, ele tenta corrigir o que está errado, e a maneira que ele acha de fazer isso é aumentando a matéria-prima daquele produto final que está em falta. E é por isso que você tem essa subida do colesterol. Então, quando você faz a correção dos níveis hormonais, você vai regularizar o receptor de insulina, você vai melhorar esse nível de glicemia e de hemoglobina glicada, que é o que a gente vê começar a subir nessa fase, e você vai normalizar os níveis de colesterol. Bom, eu sou praticante de yoga há muitos anos, yoga e meditação. E é impressionante que tem uma dinâmica que, às vezes, a pessoa que está conduzindo a prática, né, trabalha um lado do seu corpo e depois pede para que você internalize, que o seu corpo internalize essa informação e faça um comparativo entre o lado que foi trabalhado e o lado que não foi trabalhado. E me entrou isso aqui para fazer essa observação do que você acabou de dizer. Às vezes são pequenas coisas que você faz achando que não, mas ali no yoga você está abrindo espaço, você vai estar corrigindo a sua postura, você vai estar organizando a sua coluna vertebral, o seu centro, para poder sustentar todos os seus órgãos. Você vai fazer uma respiração com mais calma. Enfim, não é diferente quando você tem uma abordagem correta. Explicar para o paciente, muito dificilmente a gente vai ter essas contas todas, eu vou saber se as minhas enzimas processam ou não processam determinado tipo de alimento. Isso é muito difícil para mim, que não sou médica. Mas é muito fácil do médico me entender a lógica disso tudo para que eu adira a qualquer tipo de tratamento com mais facilidade e não achando que é uma dieta restritiva. Ai, que saco ir para academia, ai, que... É saber que esse conjunto de medidas que você adota no seu estilo de vida é que vai te garantir ir mais longe, se é o que você quer. Porque, para mim, é o que eu quero, viu? Eu quero estar naquele filme lá, mais de 100 anos, com certeza. Eu quero estar lá numa daquelas zonas azuis, porque também o meio que você convive te inspira ou te afunda, não é não? Bom, dentro das estratégias, doutores, o que vocês recomendariam, né, dentro desse estilo de vida, estratégias de tratamento, alguma dica para reduzir essa inflamação e para garantir uma maior qualidade de vida e uma maior consciência da importância dessas mudanças? Bom, eu costumo dizer que as pessoas, é muito importante quando você quer qualidade de vida, quando você quer lifestyle, né, é você entender a consciência corporal. E se você não tomar consciência do seu corpo, você não vai entender nada do que a gente veio fazer aqui. Porque o corpo é a casa que habita o seu espírito. É onde você veio para evoluir. Isso aqui é um invólucro que nos foi cedido para que a gente consiga evoluir mentalmente, espiritualmente, desenvolver todas as nossas capacidades espirituais como ser humano. Viemos aqui para viver, ser felizes e evoluir. Então, se a gente não tomar consciência disso, a gente não vai conseguir e vai adoecer e depois vai ficar reclamando da vida ou de Deus, né? Mas é interessante que o que você fez por você, às vezes as pessoas vão comungar, vão para as suas igrejas, para os seus templos, para todos os seus lugares, mas esquece que o lugar que você recebe Deus é seu corpo. Então você tem que amar seu corpo, respeitar seu corpo. E por isso é tão importante a meditação que você falou aí, a consciência disso, né? De você evoluir, exercer a sua espiritualidade. É porque o nosso estado natural é um estado de equilíbrio, de paz, de tranquilidade, para pensar, para planejar. O tempo de sono que foi configurado
proferido para a gente, que foi estudado como sendo um sono reparador, as fases do sono, isso tudo são evidências que são acessíveis a todo mundo. Então, se interessar por aquilo que é a composição do seu corpo, ver como é que essa máquina funciona e tentar fazer a sua parte, é no mínimo inteligente, não é, doutor? Com certeza. Nós, médicos, profissionais de saúde, só somos... Facilitadores. Facilitadores. É. Nós damos o caminho. É como se fosse reprogramar a rota, né? Mas a parte da cura vem da vontade de querer ser curado. Ter saúde vem da vontade de querer ser saudável. É como ser feliz. Você ser feliz, você tem que ter coragem. Para você ter sucesso, você tem que ter coragem. Para você tentar ser um agente modificador, você tem que ter coragem. Então, tudo parte do princípio de querer. O querer é poder, mas você precisa fazer por onde. Verdade. Doutores, eu gostaria também de tocar num ponto que é a preocupação da grande maioria das mulheres, não é? Que é não aderir a qualquer tipo de suplementação ou mesmo de reposição hormonal relacionando essa prática ao câncer, né? Sobretudo ao câncer de mama, que é o que mais acomete nós mulheres. Eu queria que vocês me ajudassem a construir uma explicação lógica para entender que existem pessoas com maior ou menor predisposição, inclusive a idade é um dos fatores, né, que pode predispor as pessoas, as mulheres também, assim como os homens, a situações como câncer, e que a reposição hormonal, se bem assistida, não vai ser melhor e nem pior para essa condição de um câncer. Eu estou falando alguma coisa infundada, eu queria que você me desse uma explicação mais coerente, doutor, para que todo mundo ficasse com essa informação bem fixada sobre essa relação entre a reposição hormonal e o câncer de mama. Eu acho que, em primeiro lugar, o que a gente precisa ter é esclarecimento. O câncer é uma doença inflamatória. Independente de onde você estiver pensando nesse câncer, a maior causa de câncer é a obesidade. Todo mundo tem medo de hormônio e ninguém tem medo de ficar gordo. Então, se você pensa em câncer de próstata, de mama, de intestino, de fígado, de cérebro, a obesidade é o principal fator de risco e para a mama não é diferente. 30% mais chance das pacientes obesas de terem câncer de mama. 3% das mulheres morrem de câncer de mama na menopausa, 52% morrem de doença cardiovascular. O principal protetor cardiovascular da mulher é o estrogênio. Então, esse medo sem base científica pode matar muito mais. Muito mais. Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Eu acho que tem que ter um rastreamento, que você tem mulheres com maiores fatores de risco, mas os cânceres que são hormônio dependente, ou seja, que tem receptor principalmente de estrogênio, essas pacientes que têm esse fator de risco são pacientes que você vai evitar de usar o estrogênio. Mas o estudo mais contundente e recente sobre câncer de mama e hormonioterapia é um trabalho de 2021 do Jornal Europeu de Câncer de Mama, que mostra uma redução de até 40% nas mulheres que repuseram testosterona. Então a testosterona ela é protetiva para a mama, enquanto que o estrogênio, nesse estudo, não aumentou nem diminuiu o risco. Porque existe uma coisa entre aumentar o risco. O que é que aumenta o risco? É você geneticamente não ter aquele risco e por usar aquele produto passar a ter. Por exemplo, tabaco. Você não tem nada na sua genética para ter câncer de pulmão, mas se você fumar, você aumenta esse risco. O estrogênio não aumenta o risco da mulher que geneticamente não teria problema, mas ele faz aparecer mais cedo da que teria. Sim. Ou seja, é como se o estrogênio fosse a gasolina e a genética fosse o fogo. Se não tem fogo, você pode jogar gasolina à vontade que não vai ter problema nenhum, mas naquela mulher que geneticamente tem a tendência de ter um câncer estrogênio dependente, ele vai aparecer mais cedo. Mas qual é o diferencial disso? Os estudos mostram que as mulheres que têm câncer fazendo reposição hormonal morrem menos do câncer. Então, quando a gente pensa em câncer, a gente não pensa só em fato de você vai ter ou não. É como vai ser o desdobramento disso. E o seu estilo de vida vai ajudar muito a você a reduzir essa chance, porque, como eu falei no início, o câncer é uma doença inflamatória. Muita gente fala desse medo, mas, por exemplo, pouco ginecologista para pensar que um dos maiores protetores da mama é a vitamina D. E muita mulher na menopausa tem níveis baixíssimos de vitamina D. A vitamina D é altamente protetiva para o câncer de mama.
A gente tem alguns ativos como, por exemplo, a astaxantina, que é um flavonoide extraído de algas, que tem vários estudos mostrando que você fazer a suplementação com astaxantina, você reduz o risco de câncer de mama. E são trabalhos contundentes, mas muitas das vezes, como são substâncias que não têm patente, em que a indústria farmacêutica não vai ter uma lucratividade com isso, não são trabalhos muito explorados. Então, é necessário que a gente tenha esse conhecimento amplo para que a gente possa fornecer à nossa paciente mais segurança. Agora, obviamente, a paciente para fazer reposição deve ser rastreada. Todos os exames de laboratórios, de imagem, mamografia, o histórico familiar deve ser estudado para que a gente faça isso com segurança. Sim, uma mulher que está em reposição hormonal e tem o aparecimento de um câncer em fase inicial e já tem um protocolo de tratamento para esse câncer, ela precisa interromper necessariamente a suplementação de hormônio ou ela é possível combinar os dois? Precisa. Na vigência do tratamento de câncer, ele é o ponto principal. Você suspende tudo e aí, a depender do tipo, por exemplo, você teve um câncer de mama que ele é ERB negativo e não teve receptor hormonal. Depois que ela acabar o tratamento, ela pode voltar. Não tem problema nenhum. Uma paciente que teve um câncer de mama com receptor hormonal, aquele hormônio que teve receptor positivo, você vai evitar. Bom, são vários níveis aí de vitaminas e de hormônios que nós precisamos considerar, mas eu vou partir da sua resposta para perguntar em níveis satisfatórios, por exemplo, de testosterona no organismo da mulher, que a testosterona não é o nosso hormônio primordial, né? Os principais são estradiol e progesterona, mas a testosterona deveria estar em que nível para proteger a saúde da mulher? Eu vou discordar de você, porque você, como 80% dos médicos, pensa desse jeito. Se você excetuar o período ovulatório, que é o período que a mulher tem de fertilidade, o nível do homem e da mulher de progesterona é o mesmo. A mulher só tem mais progesterona na fase secretora. É, o mesmo. Você está abismada, mas a maioria dos meus alunos ginecologistas ficam também. Você só tem mais progesterona do que um homem quando você está na fase secretora do ciclo menstrual, que é a fase que você tem alta de progesterona para preparar o endométrio para a gravidez. Fora disso, o nível de progesterona de homens e mulheres é o mesmo. Você tem mais testosterona do que estradiol quando está no menacme. Ou seja, o nível de testosterona de mulher na mulher é maior do que o estradiol dela. O seu nível de testosterona não é maior do que um homem. Mas e por que parece que é o contrário? Porque se você for olhar, a medida do laboratório de um é em microgramas e o outro é de picograma, mas a mulher tem mais testosterona do que o estrogênio, apesar do estrogênio ser mais importante. Então, é preciso se desmistificar isso. Não existe hormônio feminino nem masculino, existe hormônio humano em concentrações diferentes em homens e mulheres. Adorei! Você vê como aula, é conversando que a gente entende, né? Bom, e outra que você citou também foi a vitamina D, como tendo uma importância muito grande. Em que níveis deve estar a nossa vitamina D? O ideal da vitamina D é estar acima de 50. Aquele nível de 20, 30 da década de 60, quando você achava que só servia para botar cálcio no osso. A vitamina D tem mais de 300 funções metabólicas no nosso corpo. Tudo que requer movimento precisa de vitamina D. Muita gente fala, isso é modismo de vitamina D e tal. Aí o que é que eu explico para meus alunos? Qual é o principal mineral quando você pensa no corpo em movimento? É o cálcio. Contração muscular, cálcio. Neurotransmissor, fenda sináptica, precisa de quê? Cálcio. Sistema imunológico, para você ativar ele, precisa de quê? Cálcio. Tudo que você pensar de movimentação precisa de cálcio. Quem é que controla o cálcio no corpo? A vitamina D. Então, os estudos mais recentes mostram que um nível de vitamina D acima de 50, abaixo de 100, em pessoas que não têm doença autoimune, porque aí é uma peculiaridade à parte, que tem um receptor ruim, vão usar altas doses, porque não passa direito no receptor. Acima de 50 é o patamar que a gente idealiza para uma mulher na menopausa ter bons níveis de vitamina D. Tá vendo, Mônica, por que a gente não pode fazer isso sozinha? Porque é efeito dominó. Uma coisa que falta vai comprometer na outra, e outra, e outra, e outra, e outra, e outra, e quando você vê, você tá lá literalmente arriada, sem saber... Isso que eu ia dizer aqui agora. Ou você, mulher, procura um profissional, primeiro que fale,
É isso que o doutor Jorge está falando aí, pelo amor de Deus. Mas você precisa de um profissional que fale, um profissional que entenda dessas coisas e pare de se automedicar, porque nós temos mania. Por exemplo, quantas vezes você já ouviu uma amiga sua dizer: implante jamais, porque minha avó, minha tia, não sei o que lá, já soube que isso, câncer de mama não acerta. Você não sabe. Então, você tem que fazer realmente uma pesquisa, porque a gente vive isso tudo isso que ele disse. E eu fui vivendo. Agora, antigamente, as mulheres aos 40, aos 50 já eram... Umas já era velhinhas. fim de linha, né? Umas Agora velhinhas. a gente está no começo. Isso. Eu tô me sentindo pronta para carregar e puxar esse barco. E você, Marcelo, o que você complementa aí? Olha só, que aula fantástica. Fantástica. Que o professor Jorge deu. E você vê como é fantástico o ser humano, né? Aquela história que nós somos a máquina talvez mais perfeita do universo que o Criador pode ter criado, é uma crença. Nós somos a mais complexa se nós não entendermos isso. Você vê que coisa fantástica que ele falou? As organelas, as mitocôndrias, a gente estudou lá no segundo científico, que era a função da mitocôndria: fosforilação oxidativa, respiração celular, né? Então, observa como que é importante. E se ele falou que nós temos 3 trilhões de células, cada célula, uma média de 8, então nós estamos falando de 24 trilhões de mitocôndrias. E uma das doenças mais presentes no quadro inflamatorial é a mitocondriopatia. E ela é uma das primeiras que falha, você perde energia, os reatores de força. E olha que coisa fantástica que ele falou: o colesterol. O corpo, ele é dinâmico, o corpo fala, o corpo tenta equilibrar, como a febre, que ela vem para poder combater um vírus, uma bactéria. E o colesterol é a matéria-prima dos eicosanoides. Se você combate o colesterol, você combate toda a cascata hormonal, pregnenolona, dihidrotestosterona, toda a cascata. Agora, olha que interessante. Quando ele fala que esse processo da questão do câncer, ele é um processo de modificação dos disruptores endócrinos, aromatase, enzima nagalase. E a testosterona, a reposição hormonal, existe diferenças nessa fala. Existe a modulação hormonal, a reposição hormonal de antigamente, dos hormônios sintéticos, xenoestrógenos, de uma série de disruptores, e a modulação isomolecular, idêntica que o corpo produz. E eu vou dar um exemplo para você falar. A minha mãe vem de uma família obesa, de muitos médicos. E quando ela teve um processo, agora está com 78 anos, ela teve um câncer de mama, eu só consegui adentrar depois que eles não conseguiram. Eu falei: mãe, você está toda inflamatória, você está inflamada, cocólatra, chocolatra, você tem que mudar seu padrão. Aí a gente fez um padrão de desinflamação, aí entrou, claro, os oncologistas com toda a sua especialidade, foram muito bem tratados, o pessoal da AMA, ok, mas eles entenderam que o estadiamento a gente podia ajudar. E aí foi quando a gente exerceu um processo de desinflamação dela. Ela precisou ter um câncer para permitir uma mudança de hábito de vida. E que o Jorge falou, hoje ela faz modulação hormonal com testosterona, recuperou a massa muscular dela, está outra mulher, ela está chegando aos 80, mais jovem do que ela estava aos 70. Né? Então ela está dinâmica, está fazendo atividade física, entendeu como a alimentação é importante, como o intestino vivia muito cheio de flatos, muito cheio de gases, desbiose. Então tudo isso vem a calhar, né, Jorge? Isso é fantástico, essa orquestra humana, né? A palavra agora é modulação mesmo. Modular já é uma coisa mais completa, né, digamos assim, porque para modular você tem que considerar outras tantas coisas, né? Desde a alimentação, atividade física, enfim, estilo de vida. Eu estou aprendendo muito e eu tenho certeza que quem está nos acompanhando da mesma forma. Eu queria partir agora para o nosso quadro Mais Pausa para perguntar a todos vocês aqui, individualmente, se vocês precisassem colocar mais pausa na vida de vocês, que fosse pelo que já passou ou de agora para frente, seria para o quê? Para curtir mais dessa sua existência ou para se dedicar mais, se aprimorar mais em algumas coisas que vocês considerem importantes na vida de vocês? Mônica? Fiquei pensando aqui no que é que eu ia responder a você, porque a minha vontade é de não pausar nada. Talvez eu pausasse um tipo X de trabalho que eu já fiz na minha vida, que é empreender, e eu não vou fazer isso mais na minha vida, pausei absolutamente. Mas fora isso, a vida, o trabalho, a disposição, as coisas todas, eu não quero pausar, porque eu acho que eu ainda tenho muita coisa para fazer, muita coisa para ceder, ensinar, cuidar, sabe?
Então, assim, na minha vida geral, eu não quero pausa. A pausa seria só para fazer um recálculo, né? Uma reprogramação do seu dia, da sua agenda, das suas prioridades. Exatamente. Talvez seja somente nisso. Só isso, porque eu acho que o resto a gente tem... Não dá para pausar. A vida está de um jeito, para mim. A vida está de um jeito que se você pausa, fica fazendo... eu agora vou descansar. Eu agora vou trabalhar feito uma louca. Eu acho que a gente tem que buscar nossos projetos, nossa família, sabe assim, cuidar da gente de forma forte. E você, Marcelo Bonanza, a sua pausa seria para curtir ou se dedicar, aprimorar? Eu acho que a vida é feita de equilíbrio. Você falou aí das Ilhas Vermelhas, né? Você viu aquelas pessoas chegando... Zonas azuis. As zonas azuis. E as pessoas chegam lá com 100 anos, mas elas não param de trabalhar, mas não param de festejar, não param de descansar, não param de comer bem. A pausa está também para benefício próprio, para lazer, né? Para coisas que te dão prazer. Você fala, poxa, eu queria trabalhar menos e descansar mais. É um equilíbrio. Né? Então você vai parar de evoluir, você vai parar de produzir, de ter sonhos, você vai parar de gerar riquezas, de gerar resultados, de ajudar as pessoas. Fazer o bem faz bem. Então é tão bom você ter energia para poder conduzir tudo isso. Mas saber que a vida ela é circadiana. O dia é feito para você passar pelo dia, a noite é feita para você parar e ver a vida passar. A semana você produz, o final de semana você reconstitui. Então é sábio isso. É você entender que há uma dose de equilíbrio. Nem tanto, nem tão pouco. Né? Eu adoro ter um solário que é viver bem na natureza, mas quando dá 2 dias, 3 dias de natureza... Já está demais. Eu já abracei as árvores, eu já tomei banho de argila, falei, vamos trabalhar. É muito bom, né? É verdade. Essas pequenas pausas diárias seria mesmo para restabelecer o seu estado de equilíbrio, com uma respiração, com uma meditação, no seu momento de atividade física ou de ler um livro, enfim. E você, Dr. Jorge Valente? Concordo, eu acho que o equilíbrio é importante. As pausas são para recarregar as nossas energias, estar mais em contato com a nossa família, que eu acho que é uma coisa muito importante. E você falou das zonas azuis. Muita gente acha que isso tem a ver com poderio financeiro e tudo, e não, tem muitas zonas azuis de lugares muito pobres. Exato. E a única coisa que é pertinente em todas elas é que esses idosos mantêm propósito na vida. Você perdeu o propósito, você perdeu um motivo para acordar de todos os dias de manhã, para seguir em frente. Eu acho que é um dos grandes obstáculos à longevidade saudável e o estudo mostrou justamente isso. O ponto de interseção de todas essas zonas azuis é a manutenção do propósito dessas pessoas que vão envelhecendo com mais saúde. Sonhar com alguma coisa, acordar motivado para alguma coisa. Olga, eu atendi uma paciente de 90 anos e ela veio, eu achei que... digo, qual a sua queixa? O que você sente? Ela falou, não tenho nenhuma queixa, doutor. Eu digo, não tem nenhuma dor? Não tenho nenhuma dor. Ah, que bom, que maravilha, como está mudando a história, né? Ela, não, eu vim aqui porque eu quero continuar assim. Eu quero ganhar massa muscular. 90 anos. Aí, já entendeu, é o músculo que vai me segurar. E você sabe que eu perguntei ela assim, na prova, eu digo, como que você quer morrer? Aí ela falou assim, que pergunta, doutor? Eu digo, vivendo. Aí ela falou assim, eu quero morrer de tanto viver. Eu também. Todo o time dela. Gente, esse nosso quadro Mais Pausa, que é uma provocação mesmo para você estruturar, identificar aquilo que te faça bem e seguir esse caminho, tirar tempo para você, para organizar os seus planos. É um oferecimento aqui do Connect, que é um congresso que vai acontecer aqui em Salvador nos dias 25 e 26 de outubro, por mais uma iniciativa da Academia da Menopausa. As inscrições já estão abertas no connectsalvador.com.br. Pronto, estamos aqui com 2 especialistas que são da comissão científica. Eu tenho certeza que vai ser uma troca muito positiva para quem está chegando agora, para quem já está em curso, trabalhando com essa forma de uma medicina voltada para o estilo de vida, e está imperdível. Já busquem mais informações através do site connectsalvador.com.br. Todo esse nosso conteúdo está compilado na íntegra para vocês lá no YouTube, Academia da Menopausa, e também no Instagram da Academia da Menopausa, para vocês terem mais detalhes. Muito obrigada, doutores, pela brilhante participação de vocês. Mônica, muito obrigada. A todos vocês. Eu que agradeço. Um beijo e até a próxima. Até a próxima. Que bom.